Oi pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje a gente vai falar sobre notação científica. Imagine a seguinte situação, onde a gente tem 0,0000000000032. É um número muito gigantesco, né? Para ficar falando tantos zeros. Ou ainda, 32,0000000000000. Também é um número muito grande, a gente até se perde, mesmo contando aqui de 3 em 3 para jogar mil, milhão, bilhão, trilhão. Então existe uma outra forma mais fácil de escrever esses números para a gente falar ou até mesmo para a gente escrever. Isso é bastante usado em química, física, eletrônica. E até mesmo nas medidas do dia a dia, como por exemplo metros, né, que a gente converte em quilômetro, que é a mesma coisa que fazer a notação científica para reduzir isso, ou mililitros, que a gente usa bastante. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, eu posso reescrever isso de outra forma, né, como eu falei. Para isso, a gente vai deslocar a vírgula aqui durante os zeros até chegar no melhor valor que a gente ache mais fácil para falar. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia deslocar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e escrever 3,2 vezes 10 a menos 11. Então, reparem que se eu ando a vírgula para a direita, se eu tô deixando o meu número que era 0, qualquer coisa, ele maior, aqui meu expoente tem que ser negativo. Eu não posso esquecer de colocar o menos aqui. Além, eu posso acabar tirando essa vírgula de vez. Aqui, em vez de ficar 3,2, eu posso deixar como 32. Para isso, eu teria que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casinhas. Então, eu também poderia escrever como 32 vezes 10 a menos 12. Então, são duas formas de reescrever esse número tão grande para facilitar a nossa vida. Notação científica é para facilitar, gente. Tem gente que odeia isso, que acha isso aqui que é inútil, mas não é. Isso aqui facilita muito. E se a gente tiver um número muito grande? Quando o número aqui não tem vírgula, a gente sabe que a vírgula está aqui para o final, né? Vírgula 000. Então, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. Se eu desloco a vírgula para a esquerda, agora meu expoente vai ficar positivo. A gente vai contar quantas casas tá. A vírgula tá aqui, né? Quantas casas a gente vai deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos deslocar 11 só e parar no 32. Então, a gente pode representar isso como 32 vezes 10 elevado a 11, ou ainda deslocar mais uma aqui, como eu tinha contado, e colocar 3,2 vezes 10 a 12. Então, são duas formas de escrever os números, tanto para esse aqui quanto para esse. Isso aqui a gente pode encontrar até nas calculadoras hoje, que já trazem a notação científica. Quando o número dá muito grande e não cabe no visorzinho da calculadora, ela já faz essa conversão e já traz lá no canto, vezes 10, a tal expoente, né, que representa a notação científica dela. Por que a gente usa essa base 10 aqui, né, que a gente faz ela vezes 10 algum expoente? O 10, ele vem de decimal. Sem contar que o 10, sempre quando a gente vai multiplicar o 10, tipo, 10 por 0 vai dar 1. Então, o nosso número base vai ser sempre 10 elevado a 0, porque o número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. O 10 a 1 é o número, é o 10 repetido uma vez, ou seja, é 10. Qualquer número vezes 10, eu vou acrescentar só um zero no final. O 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Então, ó, acrescentei 2 zeros. 10 ao cubo é 1000. Se vocês forem perceber, a quantidade do número do expoente aqui é a quantidade de zeros que esse número vai ter. Então, por isso que a gente consegue deslocar os zeros. Então, vamos só dar um exemplo aqui, um exemplo de valor mais baixo, que seja mais fácil de calcular. Eu tenho, por exemplo, 0
Não, tenho 3.000, né? A gente usa muito quando a gente vê já na internet 3.000, as pessoas estão colocando 3K, né? Que é mais fácil até de falar do que 3.000, que representa o K, eu já mostro para vocês melhor, ele representa 3 vezes 10 a terceira. 10 a terceira, se eu calcular isso aqui, ele nada mais é do que 10 vezes 10, que vai dar 100. 100 vezes 10, que vai dar 1.000. Então, eu tenho 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000, 3.000. Então, a gente não modifica o número, a gente só reescreve ele de uma forma mais fácil de se visualizar, de se falar, né? Onde isso aqui pode ser aplicado no nosso dia a dia? Como eu falei lá dos Ks, né? A gente usa bastante em quilômetro, por exemplo, né? Eu vou usar como referência a medida de distância, que é metro. O metro nosso, a gente considera o 10 elevado a zero, porque ela é a nossa linha de referência. É a multiplicação do número vezes 1, né? Então, aqui abaixo do metro, a gente tem decímetro, a gente tem centímetro, que é bastante conhecido, e a gente tem milímetro. Acima da nossa base do metro, a gente tem decâmetro, a gente tem hectômetro e a gente tem quilômetro. Então, se aqui é base 0, aqui vai ser base menos 1, menos 2, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3. E aqui vai ser 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. Quando eu fazia Senai, eu tinha aprendido essa tabelinha que facilita muito na conversão. Então, a gente pode reescrever o número mais ou menos assim. Ah, eu tenho 1.000 metros. Ó, parei no metros. Então, isso aqui corresponde a 1.000 metros. Se eu quiser reler isso aqui como decâmetro, eu vou parar até aqui, ó, a vírgula vai ficar aqui. Então, eu tenho 100 decâmetros. Se eu quiser ler como hectômetro, eu vou trazer a vírgula para cá. Então, vai ficar 10 hectômetros. E assim como se eu quiser ler em quilômetro, eu trago a vírgula para cá e ele vai virar 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Assim como se eu quiser ler 1 quilômetro e me perguntar quantos milímetros será equivale a 1 quilômetro, eu vou adicionando zero até chegar no milímetro. Então, ó, 1 quilômetro corresponde em milímetros em 1 milhão de milímetros. Entenderam? Assim como se eu tenho 0,023 milímetros. Não, desculpa. 0,023 metros. Quantos que isso vale nas outras unidades? Em decímetro, se eu deslocar a vírgula para cá, ele vai valer 0,23 decímetro. Em centímetro, vai valer 2,3 centímetros. E em milímetros, vai virar 23 milímetros. Bem simples essa tabelinha de conversão, ela ajuda muito a gente. Isso vale se a gente quiser usar litros aqui, daí ficaria decilitros, centilitros, mililitros. Aqui seria decalitros, enfim. Você poderia usar para qualquer tipo de medida que você queira fazer a conversão. Então, é muito usado notação científica e facilita. E não é difícil.